Olá, pessoal! Hoje estou aqui com o meu cafezinho, o meu agasalho, porque tá frio hoje. Assim, tinha melhorado, mas do nada começou a esfriar. Para conversar sobre o livro Fahrenheit 451, que para mim foi uma releitura, mas que nós lemos juntos pro Clube Doutores Leitores. Pega a vinheta e vamos lá! Fahrenheit 451 é o livro mais famoso do escritor de ficção especulativa, ficção científica Ray Bradbury. A gente tem em mãos um livro de ficção distópica onde os livros são proibidos. Nele a gente vai acompanhar a história de Guy Montag, que é um bombeiro que é encarregado de queimar livros. Sim, nessa sociedade inventaram um revestimento para as casas e elas viraram a prova de fogo. E aqui então, qual que é a nova responsabilidade dos bombeiros? Queimar livros. Os bombeiros queimam, eles não apagam. Por isso que o livro então se chama Fahrenheit 451, que não é a temperatura que o papel pega fogo com chama, né? Na realidade, 451 graus Fahrenheit, na verdade, 451 graus Fahrenheit é a temperatura que o papel pega fogo, ele entra em combustão automaticamente, sem precisar expor ele aí a nenhuma chama, tá? Então ele entra em autocombustão quando ele é exposto aí a essa temperatura de 451 graus Fahrenheit, que é mais ou menos 232 graus Celsius. Nesse livro a gente vai acompanhar uma sociedade distópica que, diferente de Admirável Mundo Novo, não vai ter nenhuma fonte de poder controlador, né? A gente não conhece muito bem, não é falado muito aqui sobre a sociedade em si. Inclusive, esse foi o livro da leitura do Clube Doutores Leitores. E no nosso encontro, né, onde a gente se encontrou para discutir, a gente falou até muito sobre isso, né? A opinião de uma das meninas que leu com a gente foi que esse livro é muito vago em relação à sociedade. Mas eu acredito que isso seja até, de certa forma, intencional, porque as próprias pessoas da sociedade não entendem muito bem o que está acontecendo. A gente sabe que tem uma guerra chegando, mas a gente não sabe guerra de quê, como, quem governa, como é que acontece. A gente não sabe nada assim da sociedade em si. A gente só vai acompanhar mesmo a história do Guy e vai ter alguns relapsos de como anda essa sociedade pela visão dele e das pessoas, né, da narrativa. A gente só sabe que é uma sociedade extremamente controlada, apesar de não ser pela agressão, né, pelo poder. Ela é controlada especificamente pelo prazer, né? As pessoas deixam de querer conhecer, deixam de querer saber das coisas, porque o prazer se torna algo muito acessível, muito fácil, muito prático. Inclusive, nessa época aqui, porque esse livro foi escrito em 1953, o autor colocou uma televisão interativa com reality shows. Sim, ele teve uma visão aí 100% à frente do seu tempo, onde as pessoas instalavam nas próprias casas, nas paredes, assim, televisões, e elas eram interativas, elas falavam com você, elas conversavam com você, e você não sentia nem vontade mais de sair de casa, de fazer nada diferente, porque a sua família acabava virando aquelas pessoas da televisão. Resumindo, você não tinha uma vida real, né? Você só tinha uma vida de fantasia, onde você chamava as pessoas da televisão de família, né? Isso fazia com que as pessoas fossem totalmente desconectadas da realidade. Elas não sabiam muito bem o que estava acontecendo e qualquer coisa que te fizesse pensar diferente ou de uma outra forma te tornava estranho e começaram a ser eliminados da sociedade. Aqui não foi o governo que pediu para que os livros fossem banidos, a própria sociedade que quis isso, né? A própria sociedade que tomou um ranço tão grande do sofrimento e das coisas que os livros relatavam, que elas mesmas acabaram criminalizando o livro. E o governo então só faz cumprir essa lei que foi pedida, aclamada pela própria sociedade. E isso foi acontecendo aos poucos, né? Porque as pessoas foram abandonando a literatura por itens de consumo mais fácil, né? Os livros pararam de ser lidos e se assistiram apenas aos teatros. Os teatros pararam de ser vistos e se consumiram apenas séries de episódios pequenos. Isso parou de ser consumido até o livro poder ser resumido a um pequeno verbete de um dicionário.
sim, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, porque o autor não imaginava que ia acontecer isso. Olha que mentalidade aí à frente do seu tempo, né? Outro ponto aí que o autor parece que adivinhou é que esse livro aqui é repleto, recheado de fake news. Sim, as fake news são colocadas na televisão como uma forma de controle social para as pessoas acharem que o governo está no controle e no comando de tudo. Vocês vão entender quando chegarem mais pro final do livro. Vocês vão ficar abismados com a semelhança, assim, com a realidade que estamos vivendo. Para cada bombeiro, pelo menos uma vez em sua carreira, ele sente ânsias de saber do que tratam esses livros. Pois aceite minha palavra, Montag. Não há nada ali. Os livros não têm nada a dizer. Existe então um filme de 1966, que eu deixei essas imagens aí pra vocês, né? E existe também uma nova adaptação da HBO. No filme existe uma mudança assim do final do personagem Clarice, que o autor até achou melhor depois, tá? Mas é basicamente assim, a história igual, perfeita, tá? As falas, muitas coisas são bem parecidas. É um filme antigo, porém um filme muito bacana que vale a pena vocês assistirem. A nova adaptação da HBO eu ainda não assisti, então não tem como comentar com vocês, tá? Mas as meninas que participam do clube me falaram que essa adaptação nova não ficou tão boa assim, porque eles mudaram muita coisa e acaba que Fahrenheit 451 também ficou mais moderno, né? Que vocês conseguirem entender, apesar do autor ter uma visão lá na frente, ele foi escrito antigamente, né? Então, assim, as tecnologias não eram tão atuais. Até o filme tem umas tecnologias mais antigas, né? O de 66. Então, eles atualizaram isso agora na nova série da HBO. Tô curiosa pra assistir, mas não tô com tanta expectativa, porque as meninas falaram que não é tão bom, né? O autor escreveu esse livro como uma crítica à censura. A queima de livros dele foi inspirada, aí, segundo o autor, na própria queima dos livros que o Hitler fez lá em Berlim, 15 anos antes dele publicar esse livro. A gente vai ver aqui um grande temor do Bradbury, que ele acreditava que o surgimento da televisão fosse ser a morte dos livros. De certa forma foi, porém não totalmente, né? Olha aqui a gente nessa televisãozinha que é o celular falando sobre livros. Os livros se adaptaram a essa nova realidade, principalmente com os leitores digitais, né? Mas a maior preocupação dele era que a televisão acabasse fazendo com que os livros fossem deixados de lado. Tanto que durante anos o autor recusou que esse livro aqui fosse publicado na forma de e-book, mas financeiramente, depois de um certo ponto aí, a oferta foi tão boa que acabou valendo e ele permitiu, tá? Mas a intenção dele era que esse livro não virasse livro digital, porque ele achava que isso aí era o fim do papel. Ou seja, é um autor meio dramático, você para pensar, né? Tudo ele acha que é um fim de alguma coisa, né? Vamos falar agora um pouquinho aqui sobre a narrativa desse livro, né? Esse livro, apesar de ser um livro que é uma ficção com algumas cenas de ação, ele tem uma escrita um pouco mais poética para te levar para reflexão das coisas, né? Então não é um livro como Admirável Mundo Novo de fácil leitura. Às vezes ele parece um pouco mais travado, você tem que ter um pouco mais de vontade, né, de ler. Eu sou apaixonada por esse tipo de escrita em alguns casos, né? E esse aqui é um caso que eu gostei bastante porque é um livro que traz reflexão, principalmente aqui para nós que somos amantes e apaixonados por livros, né? Esse livro aqui também não tem nada de futurista, né? Tudo que ele traz é bem verossímil e muitas das coisas a gente encontra hoje em dia. O que faz que quando a gente lê, a gente não acha ele muito impossível de acontecer, né? Parece bem possível, principalmente no contexto que estamos vivendo atualmente. A gente tem aqui de forma sutil, tá? Uma crítica ao totalitarismo, à sociedade de consumo exagerado, sem controle, né? E principalmente uma crítica pesada à indústria cultural. Guy Montag, esse bombeiro, então, ele simplesmente segue a vida sem refletir. Ele acha que ele tá bem, que ele é feliz e que o trabalho dele é ok. Ele nunca parou pra pensar muito assim sobre ele, se ele era feliz e sobre a vida dele. Até que ele conhece Clarice, que é a melhor personagem que eu li esse ano. Se você assistiu meu vídeo passado da tag de 50%, você já sabe disso, né? E ele vai conhecer a Clarice, que é uma menina aí na faixa dos seus 17 anos, totalmente fora da caixinha da sociedade da época. E ela vai fazer uma pergunta pro Guy, que tá voltando do trabalho, né? Primeiro, ele já vai achar estranho que a Clarice parou pra conversar. E assim, isso não é comum, né? E ela também está admirando as coisas ao redor dela, o que é mais incomum ainda nessa sociedade.
E ela vai fazer um questionamento pra ele que vai fazer com que isso ative uma chave na cabeça dele, né? Ela pergunta pra ele: você é feliz? E ele nunca tinha parado pra pensar nisso, né? O Montag então vai pra casa com essa frase na cabeça: você é feliz? Você é feliz? Você é feliz? E isso começa então a atormentar. Quando ele chega em casa, então, ele não encontra a mulher dele na sala. A mulher dele tá deitada, né? Tá no quarto, o quarto já tá todo escuro. E ele só vê que ela tá com os alto-falantes no ouvido, que é tipo um fone de ouvido, onde eles ficavam ouvindo a vida da família também. Então eles dormem e acordam com essas conchas, né, no ouvido. E aí ele chega no quarto, tudo escuro, e ele nota, né? Ele acaba esbarrando numa uma coisinha de pílulas no chão e encontra a mulher dele desacordada. Ele entra em pânico, então chama os médicos e tudo mais. Eles fazem uma lavagem dentro dela para tirar todo o excesso de remédio para dormir que ela tinha tomado. E no dia seguinte, quando ela acorda, né, ele vê que ela não tá nem aí pro que aconteceu. Para ela isso não aconteceu, ponto, acabou. Ela é uma pessoa totalmente desconexa da realidade, né? E a partir do momento, depois que essa pergunta que a Clarice fez, e depois de ter passado por essa situação com a esposa e ver a desconexão dela com a realidade, ele começa então a questionar todo o meio que ele vive e acaba fazendo então uma coisa sensacional, que é roubando um livro. Mas isso aí eu não vou contar não, porque senão vai ser spoiler, né? Vou deixar aí para as cenas dos próximos capítulos para deixar para vocês aí só um gostinho da leitura. É verdade que há muito tempo atrás os bombeiros apagavam incêndios e não queimavam os livros? Apagar incêndios? Quem lhe disse isso? Eu não sei, alguém, é verdade, apagaram? Mas que ideia estranha. O que eu posso dizer, né? Esse é um livro que eu amei ler, principalmente é um livro que eu amei discutir com as meninas. É um livro repleto de anotações com muitas coisas importantes. A gente discutiu temas muito interessantes, muito relevantes, principalmente sobre a sociedade, comparando, né, com a nossa sociedade atual. Então, se você não conhece meu Clube Doutores Leitores, o link tá aqui embaixo, tá? Você pode participar dele de forma gratuita, que você consegue estar no grupo e participar da reunião pra gente conversar, só não consegue ver ela depois, né? E se você se tornar assinante, você recebe, após cada meta, né, do cronograma, um áudio meu comentando sobre o livro, os pontos relevantes, os pontos importantes, o que eu acho interessante, o que eu marquei. E recebe também vários outros benefícios, como algumas atividades de reflexão. Você recebe também alguns livrocasts sobre outros livros de desenvolvimento pessoal que eu tô lendo, né? Então aí tem muito conteúdo bacana. Se você quiser, o link tá aqui embaixo na descrição. E se você quiser entrar no grupo gratuito do clube para você poder ler com a gente, é só você me chamar lá no meu Instagram, o link tá aqui embaixo também, que eu te mando o link do grupo, tá? Não esquece não. E outra coisa, não deixa de curtir esse vídeo se você gostou, compartilhar, ajudar essa bookstagrammer aqui, porque a gente fala sobre livros e hoje em dia tá difícil fazer isso, vocês sabem, né? Não tá fácil falar de livros aqui no Brasil, não. Então, fica a dica aí de Fahrenheit 451. Eu espero vocês aí no próximo vídeo, que hoje é terça. Então o próximo vídeo é quinta. E se você está vendo isso no futuro, assiste qualquer outro vídeo aí, eu espero que com certeza vai sair o próximo. Beijos e até mais!